tenho o maior prazer, né, de convidar aqui hoje essa neurocientista maravilhosa que vai falar sobre mandalas criativas, né, a Daiane Goldberg, que ela é neurogeneticista e artista visual. Ela é bióloga formada pela UFRN, ela é doutora em genética pela UFRJ, ela é pós-doutora, né, em neurociências pela Fiocruz. Ela atualmente desenvolve pesquisas sobre as bases neurocientíficas do sono, memória e aprendizagem. Além de neurocientista, ela também é desenhista e ela é estudiosa de mandalas, né, essa abordagem psicanalítica do Carl Jung. E ela também ministra cursos e palestras sobre criatividade, sobre neurociências, sobre inovação e produz diversos tipos de trabalhos, né? E hoje ela vai falar com a gente aqui sobre mandalas criativas. Dai, muito bem-vinda. Oi, bem-vinda. Amiga, obrigada, boa tarde. Muito boa tarde. Você tem 20 minutinhos. Depois a gente vai abrir para 10 minutos, tá? De perguntas, mas fique muito à vontade para dar seu show. Obrigada, amiga. Boa tarde a todo mundo que está aí assistindo. Tá ok a minha apresentação? Jace, me dá um feedback. Tá tranquilo, pode ir. Massa. Então, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui nessa semana, que é a Semana do Cérebro, essa semana que acontece de forma, né, que é internacional e que é uma atividade muito importante, que é um momento que a gente pode divulgar a ciência, né, de uma forma saudável e que chegue mais perto das pessoas. E aí, por isso, eu trouxe essa palestra que envolve um pouco do que eu tenho trabalhado nos últimos três anos, né, o nome da palestra é Mandalas Criativas, e é sempre muito desafiador para mim, né, juntar as áreas de ciência e de arte. Mas aí, estudando a criatividade humana, eu chego a fazer essa ponte, né? Isso tem atraído muita atenção das pessoas, tem sido muito interessante, tem sido muito saudável para as pessoas que me acompanham, e é isso que eu vou trazer para vocês hoje. E eu achei massa o tema, né, da Semana do Cérebro desse ano, que é a natureza e o cérebro. E aí eu disse, rapaz, natureza e o cérebro tem tudo a ver, a natureza criativa do ser humano, né, dentro de uma imagem do nosso cérebro. E aí eu trouxe essa imagenzinha de um encéfalo e uma marcação, né, do fingerprint da gente, mostrando que nós temos essa natureza, esse potencial criativo latente dentro da gente. Então, é uma característica humana que pode ser acessada, que na verdade nasce com a gente. Eu até trouxe uma imagem do meu sobrinho desenhando aqui. Então, quando a gente nasce, quando a gente é criança, essa expressão criativa é muito forte, é muito livre, muito fluxo, segue um fluxo muito leve, né, de atividades. E depois que a gente vai crescendo, essas informações ou essa característica, né, de ser criativo vai sendo podada pela própria vida, né, pelas necessidades de a gente se encaixando em padrões. E aí essa liberdade criativa, né, que nós temos, como o Nicolas está aí desenhando nessa bancada de vidro, e a gente dá bem essa liberdade para ele, né, de se expressar, a gente perde, e fica com medo, fica com receio, fica com esses padrões construídos aí dentro do que é ser socialmente organizado, né, e bem definido dentro do que é ser humano, dentro do que é ser um indivíduo adulto sério, e essas questões criativas vão sendo deixadas de lado. Então, nossa mandala criativa, que a mandala ela expressa essa expansão do ser humano, vai sendo diminuída. Isso é uma pena, então eu estou aqui para fazer vocês resgatarem isso, tá? E nessa construção de entender o cérebro criativo, se definiu aí um mito, tá? Hoje a gente já sabe que é mito, mas na época não, né? A neurociência é muito recente, então, em 1950, surgiu aí os primeiros estudos mostrando que do lado esquerdo do cérebro existia muito processamento neural relacionado com linguagem, com pensamentos lógicos, e o lado direito do cérebro seria relacionado com o que é ser intuitivo, artístico, emocional, né? Então, tinha essa polarização entre lado direito e lado esquerdo, esse pensamento, isso por causa dos primeiros estudos que mostraram que a linguagem, por exemplo, tinha regiões bem fixas do lado esquerdo, que era extremamente responsáveis pela linguagem.
né? E aí o lado direito começou a perder figura, né, dentro do que se conhecia dentro da neurociência. Eu digo, peraí, então, já que a gente ainda não encontrou muita coisa do lado direito, ainda lá em 1900 e bolinhas, começou a levantar que o lado direito era responsável por questões mais intuitivas, mais emocionais e mais artísticas, tá? Mas aí vieram estudos muito legais, gente, do Roger Sperry, que ele cortou, esses estudos esse experimento que ele fez foi Split Brain Experiments, experimentos de cortar o cérebro no meio. Então, existe uma porção do nosso céfalo que liga os dois lobos, tá? Que é o corpo caloso. Então, ele fazia experimentos de cortar o corpo caloso de alguns animaizinhos e ele pegava indivíduos que tinham lesões do corpo caloso e começava a entender como era o processamento de determinadas características das pessoas quando tinham essas lesões. Então, ele percebeu que, cara, para se fazer várias atividades do ser humano, a gente precisa dos dois lados se comunicando, tá? E se você perde um dos lados, ou algumas das porções, o cérebro é plástico. Então, ele dá um jeito de compensar a ausência daquela região. Então, com esses experimentos, começou a se desconstruir essa ideia do lado direito e lado esquerdo. E tem uma história muito bacana desse rapaz aqui, quem assiste minhas palestras sabe que eu sempre falo dele, que é o Nico. Ele desenha, aqui ele está fazendo os desenhos de esgrima, que é um autorretrato dele, né? E uma característica interessante do Nico é que ele nasceu com o cérebro normal, tá? E aí, quando tinha uns 3 anos de idade, ele começou a apresentar epilepsia muito forte, refratária, muito forte. E ele teve que fazer uma cirurgia, gente. E olha como é que é uma imagem do cérebro dele. Ele teve que removeram o lado direito inteiro do cérebro do Nico. Ele até hoje está super bem, obrigada. Na verdade, ele ficou com uma sequelazinha na mão, ele não mexe a mão esquerda. Mas ele vive sem um dos lobos, o lado direito do cérebro. E ele é artista, ele é super artista, ele faz esgrima, ele já ganhou prêmios de esgrima, ele faz várias atividades, né, e fala, e faz tudo, tá, numa vida normal. Então, essa ideia do cérebro da região direito, lado esquerdo, ela vem realmente por terra. É um mito, mas é interessante a gente saber que nós temos várias regiões aí importantes nesse processamento neural relacionados com criatividade. E se a gente perde algumas das porções, é muito interessante a gente saber que se você perde, o cérebro é capaz, por causa da plasticidade neural, de compensar a ausência de algumas regiões, inclusive do hemisfério inteiro. Olha que massa. Então, nesse artigo, tem vários artigos mostrando, né, já destruindo essa ideia, mas esse aqui é muito legal, porque é um artigo que mostra. Essas bolinhas mostram diferentes regiões do cérebro interagindo para diferentes formas de criatividade, como a criatividade musical, criatividade verbal, criatividade visoespacial, que é a que eu uso muito nos desenhos, como desenhista. Então, a gente tem uma interação muito forte entre o lobo frontal, entre occipital, entre temporal, entre regiões mais internas, hipocampo, a amígdala, quando a gente está nesses processos criativos, certo? Mas aí, eu levanto aqui a pergunta, que eu normalmente faço também, que é o que é a criatividade, né? Como é que a gente vai resgatar? Como é que você vai me ajudar a resgatar a criatividade? Se eu não sei nem o que é criatividade, né? Porque quando a gente fala de criatividade, a gente pensa em quê? Em artistas, em coisas, música, em desenhos, né? Mas a criatividade, gente, ela é algo muito mais simples, que está na gente normalmente, porque ela é a capacidade da gente gerar ideias originais para alguma coisa que satisfaça um contexto em questão, certo? Então, você tem essa capacidade de gerar ideias diferentes, novas, originais, para um contexto em específico, né? Então, por exemplo, eu tenho, sei lá, um pote como esse e alguém me pediu para desenhar uma mandala aqui. Então, eu vou ver qual é a tinta que eu vou usar, quais são as ferramentas que eu vou fazer, esse aqui eu tive a ideia de pintar por dentro, para destacar mais. Então, essa é uma forma de você usar a criatividade, né? Você está gerando ideias diferentes para satisfazer um contexto em questão, certo? É simples assim, não precisa ser artista, certo? E aí eu trago o conceito de um cara super massa, que é o Roger Vitt. Ele trabalha com criatividade musical, que é uma das mais estudadas,
é a criatividade de você fazer música, criar música, o que a música faz no nosso cérebro. E ele diz que a criatividade é tipicamente definida como a habilidade de articular ideias de forma útil. De novo, então a gente pega nossas ideias, gera ideias originais, articula elas e elas se tornam úteis para alguma coisa em um determinado contexto, tá? E aí, como a gente está falando de cérebro, né, todo o processamento neural, lado direito e lado esquerdo, acredita-se, e na verdade os estudos neurocientíficos mostram que a criatividade cerebral do indivíduo, ou a criatividade do indivíduo, como ser humano, ela é mediada por conexões neurais e impulso nervoso, assim como várias outras atividades que a gente tem, como essa aqui que eu estou fazendo com vocês, de falar e explicar isso. Então, falando de cérebro, dessas conexões, aqui eu tenho 2 neurônios, né, e a conexão deles, entre eles, aqui, que são as sinapses, e dentro dessa sinapse, ou entre 2 sinapses, entre 2 neurônios, há a liberação de neurotransmissores, mediando aí as informações que vão ser transmitidas de um para o outro por meio do sinal elétrico, tá? E dentro do impulso nervoso, que vai passando em diferentes regiões do cérebro, agora, na criatividade, a gente já sabe que tem várias regiões envolvidas nessa expressão criativa, a gente consegue aprender que regiões são essas, que situações são essas, como são utilizadas nossas ferramentas aí, neurais para as expressões criativas, e isso é feito com o EEG, que é a eletroencefalografia, que surgiu aí em 1930, então faz um tempinho já, mas que foi muito aplicada na década de 50 e 60 para os estudos de criatividade humana, certo? Outra técnica também, para a gente entender como é que o cérebro está funcionando aí, frente a vários processos, dentre eles frente à criatividade, é a ressonância magnética funcional. Você vê qual região do cérebro está sendo mais ativa, mais alocada para um determinado experimento. Por exemplo, fizeram uma atividade, um estudo desse neurocientífico, para saber que regiões do cérebro estavam mais ativas quando o indivíduo estava escutando a sua música preferida. Então, é uma criatividade, né, porque ele tinha um impulso de fazer outras coisas quando ele estava escutando essa música, e quais regiões estavam mais relacionadas com esse aspecto, né, de escutar a música que ele mais gostava. E aí se levantou, né, fez um relato muito bonito das ondas cerebrais e que ondas cerebrais estavam relacionadas com quais eventos. E dentro da criatividade humana, nós temos que as ondas teta. Então, aqui eu tenho um perfil de ondas cerebrais do tipo delta, que é quando a gente fecha os olhos, ou quando a gente está dormindo profundamente. As ondas teta, né, que tem já um padrãozinho mais acelerado, vamos dizer assim. As ondas alfa, que é quando você está fisicamente relaxado, então quando está fazendo meditação, por exemplo, tem alfa. As ondas beta, quando você está super acordado e consciente, e as ondas gama. E dentro dessas ondas conhecidas e bem estruturadas, né, e definidas pela neurociência, a gente tem aquelas que estão muito relacionadas com a criatividade, que é a onda teta. O teta, gente, está super relacionado com um processo chamado insight, que é quando a gente tem aquela iluminação, sabe, o momento ahá, e está super relacionado também com a meditação, e acontece em alguns estágios do sono, como o sono REM, que é o sono de ondas rápidas. Então, o teta é um ritmo muito importante, como ele está relacionado com uma das fases do sono, que é mais posterior, né, quando a gente começa a dormir, ele acontece um pouquinho depois, que é a fase do sono REM, e ali você tem as possibilidades de insights, né, é muito bom para a criatividade humana que você durma bem, tá? Assim como para várias outras situações, o sono é importante, mas para a criatividade é muito bacana que você tenha um sono bem saudável, né? Porque você vai chegar a teta. E se você for uma pessoa que gosta de meditação, né? Que você reduz esses níveis de ansiedade e aumenta esse nível de consciência sobre você mesmo, é muito legal também, porque tem bastante teta sendo gerado. E Geice pode falar sobre isso também. Tá? Então, nós temos essas ondas primordiais aí relacionadas com criatividade, mas tem várias outras ondas que são importantes nos processos criativos, certo? Essa daqui é que é a mais característica, né, até agora, tá? E aí eu mostro um videozinho meu aqui,
desenhando, e aí eu trouxe mais ou menos um esqueminha de que partes do cérebro podem estar sendo alocadas aí nessa mandala criativa que eu estou fazendo. Então, quando eu estou desenhando, gente, eu, nessa expressão artística que eu uso, né, que é uma expressão de criatividade muito genuína, eu estou usando regiões relacionadas com percepção, né, então eu aloco muito cerebelo, áreas corticais, amígdala, porque traz muita emoção, certo? Tronco, hipotálamo, aí eu pego memória de procedimento, memória emocional, né, memória de percepção, memória de espaço, então eu tenho vários tipos de memórias aí sendo alocadas em várias regiões do cérebro para que eu faça esse desenho. Além da minha motricidade fina, que é super trabalhada aqui, a minha noção de espaço, os traços matemáticos, né, os ângulos que vêm de forma extremamente intuitiva no desenho de mandalas, certo? E aí eu trago uma provocação, né, mais uma provocação. Será que para eu ser criativo eu tenho que ser artista? Né? Porque eu, quando me descobri artista, na verdade, foi que despertou essa criatividade, né? E aí eu fui atrás de uma citação que eu achei muito bonita, essa do Da Vinci, que ele diz que a arte diz o indizível, exprime o inexprimível e traduz o intraduzível. Então, a linguagem artística, ela é uma linguagem muito especial, na verdade, são várias linguagens, né, a arte, e ela traz um estado, né, para o nosso corpo, para a nossa mente, que é muito interessante, tá? Então, como eu disse a vocês, eu só me vi artista quando eu comecei a praticar a arte visual do desenho, que foi nesses copinhos do Starbucks, na época que eu estava nos Estados Unidos, e eu comecei a desenhar coisas muito circulares e apareceram os padrões das mandalas. E aí eu soube o que era mandala, né? Uma expressão genuína da psique humana, que consegue nos trazer para um estado criativo muito profundo e, inclusive, um estado meditativo, certo? E nos traz para esse estado que eu falei para vocês, que é o estado de flow. Então, o estado de flow é um estado no qual o nosso cérebro o nosso cérebro e todo o nosso sistema, toda a nossa fisiologia como ser humano, dentro do processo criativo, ele entra num fluxo muito contínuo de dedicação exclusiva e intensa àquela atividade, mas com muito prazer, tá? Então, as linguagens artísticas, elas são mais relacionadas com a criatividade humana, porque pela arte a gente normalmente entra em flow de forma muito fácil, certo? Então, a gente normalmente usa a arte como uma ferramenta de prazer, de relaxamento, de diminuição de estresse, né? Muitas vezes as pessoas usam isso como hobby, outras usam como trabalho, como eu uso, ela é muito importante para esse processo de você estar sempre sentindo coisas boas quando você usa as linguagens artísticas. Então, é uma forma de criatividade que lhe dá um feedback muito positivo, para o cérebro, para uma tomada de decisão mais fácil. Então, não precisa ser artista, mas realmente as linguagens artísticas facilitam esse estado de flow que se sobrepõe um pouco com a criatividade, inclusive. Já vi alguns artigos dizendo que o flow e a criatividade são duas áreas muito sobrepostas, certo? E o que as mandalas têm a ver? Então, as mandalas, como eu falei para você, as mandalas são... ela é um desenho derivado da tradição budista, né? Significa centro ou círculo, vem lá do sânscrito, dessa linguagem antiga, e elas promovem uma expressão criativa muito genuína, que entra em flow super rápido e que promove uma passagem pelo processo criativo de forma em loop. Então, ela traz uma potencialidade muito grande para a expressão da criatividade humana e, ao mesmo tempo, para um estado meditativo muito profundo. E também possibilita você passar pelas fases do processo criativo de forma muito rápida e muito constante. Tá? Então, ela é um desenho assim, circular, que tem uma forma concêntrica e que vai expandindo. Então, é como se fosse a expansão da mente. E o Carl Jung, que é um grande estudioso, né, das mandalas, ele diz que as mandalas são a expressão genuína da psique humana. Então, nós temos aí uma ferramenta super poderosa para criatividade, para meditação, para a expressão genuína da sua criatividade, da psique, com sua linguagem própria, que é a linguagem das mandalas.
certo? E aí, isso envolve o quê? A ativação de memórias, resgate de memórias, articulação de memórias, apagar algumas delas, ressignificar memórias, envolve regulação e transmissão de neurotransmissores do prazer, na tomada de decisão, então, ela faz com que você tome decisões de forma mais apropriada, de forma mais focada, de forma mais prazerosa, né? E gera um sistema de recompensa muito forte no cérebro. Então, tudo isso é como é que uma mandala, por exemplo, ou uma linguagem artística pode lhe ajudar nos processos da vida, né? Que você vai usar a criatividade humana. Não é só, isso tudo está acontecendo, não é só quando você está desenhando a mandala, mas isso se reflete em outros aspectos da sua vida, tá? E aí eu trago essa foto aqui que eu adoro, essa foto foi uma foto que eu desenhei, e uma frase muito legal do Albert Einstein, que ele diz que criatividade é inteligência divertindo-se. Então, deixe sua inteligência fluir, né, a surgir, aparecer, e ela pode surgir de diferentes formas, tá? Não precisa ser só na linguagem artística. A criatividade, ela é multifacetada, certo? E em várias áreas da nossa vida. Então, eu tiro por mim, eu sou geneticista, neurocientista e artista. Então, por exemplo, eu faço artigos científicos. Então, eu trouxe um artigo aqui que é bem legal, que é um artigo que eu mostro como é que o sono interfere com o processamento de memórias, né? Aqui eu botei o ratinho para dormir, depois apresentei as novidades para ele, depois fui ver como é que ele se comportava frente a esse aprendizado e frente às fases do sono para consolidar essas memórias, né? Então, eu usei muita criatividade para fazer esse desenho, por exemplo, para fazer esse estudo, para fazer os experimentos, para fazer a parte, né, de escrita do artigo e tudo mais. E eu também usei essa criatividade para mostrar para as pessoas como é que a criatividade, por exemplo, acontece sobre a criação musical. Então, eu fiz há pouco tempo, junto com um grande artista, mundialmente conhecido, né, o Sérgio Groove. Ele é mais conhecido internacionalmente do que no Brasil, mas é um grande multi-instrumentista que nós temos aqui no Rio Grande do Norte, e é baixista. E aí eu estudei um pouco, junto com o Sérgio, o processo criativo dele. A gente deu o nome desse documentário de Groove Criativo. Sugiro fortemente que vocês assistam, está muito bacana. Eu trago muita coisa científica, neurocientífica sobre esse processo, né, os processos de criação musical. E ele está no YouTube, é um documentário que a gente fez. Então, sabe, você ser criativo é você se permitir avançar nas suas ideias, sabe? As ideias serem legais, serem aplicadas a um contexto importante, né? Que seja útil para várias pessoas, que resolva problemas das pessoas. Isso é muito, muito legal, tá, gente? Então, as mandalas criativas, eu dou esse nome porque expande, porque você abraça o seu estilo de vida, né? O que a vida está lhe pedindo, tá? E eu agradeço muito pelo convite, gente. Aqui eu deixo o meu contato, que é o meu e-mail institucional do Instituto do Cérebro. E se vocês quiserem falar mais de perto comigo, mais rápido, vocês podem usar meu Instagram, que eu uso bastante, que é o @Diana_Colbert. Esse QR Code aqui, ele leva para o meu Instagram, então vocês podem ler ele depois, olhando essa palestra, e vai direto para o Instagram. E eu estou aqui aberta a perguntas e discussões com vocês. Obrigada. Muito bom, Dai, foi maravilhoso. Obrigada, amiga. Tem algumas perguntinhas para você. Aí E eu vou assim, na fechar verdade, aqui. Pode fechar. Eu vou te perguntar uma primeira coisa, né, que me surgiu aqui enquanto você estava falando. O que te ajuda no teu processo de criatividade, quando você está criando suas mandalas, quando você está escrevendo artigo científico, porque a gente sabe, como você bem falou agora, né, que a escrita, ela também é um processo criativo. Né? O que te ajuda a fazer isso? E se durante essa pandemia, durante esse processo, né, que a gente está passando agora, por causa do Covid, se você percebeu alguma influência disso na tua criatividade? Olha, o que me ajuda muito, primeira questão, é um autorreconhecimento, sabe, Geice? Parece que agora que eu percebo essas criações que eu posso fazer, sabe? Que eu percebo a beleza que é isso, que eu me vejo como artista, ou que eu me coloquei no lugar de cientista, do neurocientista que produz, essa autopercepção me dá mais segurança para criar, me dá mais foco, sabe? Me dá mais prazer, eu não fico mais tão aflita com o julgamento alheio, sabe? É como se fosse mesmo uma coisa de
de dentro, sabe? Que transbordou e que agora eu não tenho mais esse externo influenciando tanto. Então, eu acho que é esse processo de autoconhecimento mesmo. Eu acho, né? Porque realmente antes eu não percebia como alguém criativa, não percebia que eu tinha tanta capacidade de escrever ou de fazer uma palestra dessa, por exemplo, né? Então é uma construção do ser que eu fui fazendo. E agora eu tento levar isso para as pessoas, né? Ó, você pode fazer, você está dentro de você, se latente essa coisa criativa, né? E já pulando para outra pergunta, que é a parte do que aconteceu durante a pandemia, deixa eu só ligar a luz aqui, que eu tô achando escuro. Olha, por incrível que pareça, na pandemia, o meu lado criativo, assim, bombou mesmo. Eu me vi assim, eu acredito que por estar mais no processo introspectivo, mais sozinho, sem ter tanto contato social e convívio social, isso favoreceu entrar em contato mais profundamente com coisas só minhas, né? E se essa criatividade é genuinamente própria do meu cérebro, das minhas capacidades, eu realmente entrei em contato de forma muito intensa. Foi um processo muito positivo, na verdade, para mim, e que eu pude estar colocando em prática, né, essas explicações aí que eu dei para vocês, de tomar decisão, de sistema de recompensa, os neurotransmissores sendo mais, né, organizados, pude meditar mais, pude focar mais, foi bem mais intenso e mais feliz, realmente. Eu acredito que para você se perceber e trabalhar sua criatividade, o ideal é que você olhe para dentro, veja suas capacidades, reconheça elas, veja onde você tem que melhorar e use estratégias de ajuda, né? Vou seguir Daiane, vou procurar uma psicóloga massa, vou fazer meditação com Jace, vou fazer essas coisas que fazem o cérebro focar, né? Fazem você se desvincular um pouco do que é externo, que fica ali sendo ansiogênico. Ansiedade, ó, diminui criatividade total. Isso, e é isso que tem algumas perguntas aqui, né, eu já vou colocar para a gente responder, e é muito interessante que a partir até da sua própria abordagem, né, a gente sabe que a arte é um meio de cuidado também terapêutico, né, para a gente trabalhar saúde mental através da arte, através da pintura, através da escrita, né, então é muito interessante isso. A gente tem aqui uma pergunta da Helena, ela fala o seguinte: essa influência das mandalas no nosso cérebro tem a ver com o fato de algumas remeterem e se assemelharem às formas fractais? Olha, Lena, as mandalas têm, dentro da explicação histórica delas, elas realmente têm os padrões que são chamados padrões sagrados, padrões que existem na natureza e que se refletem nesses desenhos. Né? Chamam de sagrado porque tem tudo que é padrões da natureza, né? Você tem, quando uma pedra cai na água, aquele efeito, né, da água se expandindo, você tem uma flor, por exemplo, na distribuição das pétalas. Então, existem, e por elas se repetirem, existe muito essa perspectiva de você olhar como fractais. E os fractais, naturalmente, nos promove um foco e uma expansão, porque você tem o mesmo aspecto se repetindo, né? Então, eu acredito, isso de experiência, né, e de conhecimentos aí agregados, de que os padrões repetitivos, sim, ajudam bastante nesse foco, nessa atenção plena, né, uma consciência muito focada no centro, nessa expansão repetitiva. Sim, ajuda, provavelmente. Um potencial muito grande, mas vamos testar, vou testar. Estou doida para testar, na verdade. Oi, André! Oi, André! André, o processo de criatividade pode ser copiado ou é uma característica única de cada indivíduo? Muito singular, tá? Muito singular. A linguagem que você vai usar, sim, pode ser copiada, o papel, as ferramentas, né? Mas o seu traço é seu traço. Você pode copiar minha mandala inteirinha, mas eu vou saber que não foi eu que fiz. E as pessoas que sabem vão saber. E você mesmo vai sentir que vai ter alguma coisa que você vai colocar diferente. Então, é extremamente singular, tá? O processo, quando você fala o processo criativo, se você for olhar algumas palestras também que eu dou, eu mostro bem direitinho como é que é entendido, né? Quais são as fases desse processo. Então, eu digo a você, ó, André, o meu processo é assim, eu durmo, eu faço isso, eu acordo,
tarará, eu medito para ter insight, tarará. Aí você vai lá e faz, mas o seu vai ser só seu, porque é dentro da construção das memórias. Você vira das memórias? Então, as minhas memórias, mesmo que eu passe pelas mesmas coisas que você, a construção é diferente, tá? Então, tem muitas memórias envolvidas. Não tem como ser igual. A gente se inspira, né? Eu vou dizer que eu acho que é impossível, viu? A gente acaba se inspirando, né, no trabalho das pessoas e toma aquilo como um modelo para que a gente possa produzir uma referência. Isso, exatamente. A Thaís pergunta, professora Daiane, poderia explicar sobre a onda teta? Na meditação ou em processo de criatividade, ela diminui o nível de estresse? Qual o benefício ou diferença de estar atuando dentro dessa frequência? Então, a onda teta é uma onda própria que foi caracterizada nessa fase do sono, que é a fase do sono REM, certo? Então, é quando a gente começa a dormir, passa pelas primeiras fases do sono, passa pela fase do sono de ondas lentas, e depois as ondas cerebrais, mesmo dormindo, ficam assim, super aceleradas. É como se todo o cérebro estivesse se conectando ali, conversando entre si, vários neurônios, tá? Em determinadas regiões, ela é mais intensa, né? Ela começa em determinada região, que é hipocampo, né? Se espalha. E ela foi caracterizada aí, certo? E aí, nos estudos mais recentes, por exemplo, de meditação, de criatividade, são estudos relativamente recentes, ela surge como uma onda que não está relacionada com o sono, né? Ela está em outra coisa, que é a meditação, que é a criatividade, que são outras atividades. Ela, deixa eu ver como é que ela perguntou, diminui o nível de estresse. Ela está relacionada com a diminuição do nível de estresse porque ela foca você em uma determinada situação que lhe, sabe, margeia o estresse, os fatores estressantes ficam margeados ali na sua perspectiva, na sua consciência. Então, sua consciência, ela tem um foco, tá? Então, o teta provavelmente está ajudando nesse foco, assim como algumas ondas cerebrais relacionadas com a visão, né, com a audição, às vezes você escuta uma musiquinha, às vezes você pega alguma coisa para lhe distrair, vamos dizer assim. Então, ela realmente está ajudando no seu foco. Não sei se eu respondi. Qual a diferença? Qual o benefício de estar atuando dentro dessa frequência? É esse foco, essa atenção que você dá ao que você se dedicou ali, né? Isso faz com que você seja mais produtivo, né? Seja mais voltado para você mesmo, para entender os seus processos, do que estar desviado, né? Pensando, ai meu Deus, como é que eu vou pagar aquela conta? Eita, chegou outra, eita, o menino tá chorando, eita, não sei o quê. Menino, isso aí, ó, tudo magiado. Você fica aqui, né? Não, claro, você vai ficar engessado aqui, mas seu nível de percepção muda, né? Muda muito, em seu benefício. Isso, né? Na verdade, uma prática meditativa, quando você está, né, fazendo essas mandalas, você entra em um determinado flow, você tem um foco específico, né? Então, você redireciona, de certa forma, o seu foco, que estaria nos processos mentais, de ficar pensando no que vou fazer daqui a pouco, para aquela atividade que você está fazendo, né? E essa onda também está relacionada com o aprendizado, né? Então, formação de novas sinapses, de memória, então, é muito interessante. É verdade, o aprendizado, ele acontece muito no REM, assim, é muito no REM não, né? Mas está relacionado com as passagens das fases do sono, então o teta é muito importante mesmo. Isso. A Heloísa perguntou, você tem alguma dica para quem quer começar a desenhar mandalas? Faça um círculo e vou indo? Desenho muitas figuras humanas, sérios, mas nada floral, tipo mandala, que relaciona muito com a natureza. Eu já não consigo desenhar figuras humanas ainda, mas vou conseguir. Eu tenho várias dicas, Elô, eu adoro desenhar, adoro ensinar mandalas. Inclusive, uma coisa muito interessante, tem muitas pessoas que... Eu tenho cursos, né, de ensinar você a desenhar mandalas, mas, na verdade, ensinar você a acessar o seu potencial criativo por meio das mandalas e a meditar com mandalas. E muita gente vem e, cara, não sei desenhar nada, não sei desenhar um boneco de palito. Eu disse, mulher, deixa comigo. Quando termina o curso, né, sei lá, 3 horas de curso, 8 horas de curso, a pessoa está desenhando mandalas. E aí eu recebo muitas mensagens lindas assim, Daiane, olha o que eu estou fazendo, sabe? Aí você se impressiona, aí você se percebe um ser criativo, né? É um despertar, é muito massa. Então eu tenho várias dicas, se você quiser me seguir no Instagram eu boto muito IGTV ensinando,
Todo domingo de noite eu estou fazendo live para chamar a galera para desenhar junto comigo, então eu dou várias dicas. No YouTube também, tem o meu canal do YouTube, eu não faço live lá ainda, porque eu preciso de uma logística que mostre, né, o desenho e eu falando, mas ela normalmente começa do centro e expande para a periferia em círculos concêntricos repetitivos, com padrões repetitivos. Então, daí é expandir. E tá tudo dentro da gente, fazer, ela se convenceu e ela vai fazer, Dai. Oba! Vem Muito comigo, é bem. muito bom Muito mesmo. bom. Muito obrigada, Dai, muito obrigada, gente. Muito obrigada, Dai, mais uma vez, foi maravilhoso. Adoramos. Obrigada, minha. Muito informativo. E agora, né, você pode se despedir, dar um tchauzinho para a galera, que eu vou chamar a nossa próxima palestrante. Ai, gente, brigadão. Quem quiser saber mais sobre mandalas, sobre esse processo criativo, pode vir falar comigo no meu Instagram, no WhatsApp, né, porque agora é tudo online, no YouTube, onde vocês quiserem, que a gente vai se conectar e vamos aumentar e expandir essa mandala criativa para que a vida fique mais saudável principalmente diante desse momento pandêmico que a gente está vivendo, né? De tanto luto, de tanta dor, de tanta dificuldade. Então, estou aí para ajudar vocês. Obrigada. Obrigada, tchauzinho. Muito bem, gente, muito bem. Agora a gente vai ter, né, a nossa próxima convidada maravilhosa, deixa eu já chamar ela para cá, Natália Mota, que ela é neurocientista e psiquiatra. Ela atualmente é pós-doutoranda no Departamento de Física da Universidade Federal de Pernambuco. Ela que é pioneira na área de psiquiatria computacional, desenvolve estratégias computacionais para avaliação cognitiva e aspectos de sofrimento mental, por análise de relatos de sonhos e memórias. Ela que se tornou mãe ainda no fim da residência em psiquiatria, né, defendeu seu doutorado quando estava grávida do segundo filho, maravilhosa, segurando lá a barriga, assim, incrível, empoderada. Essa experiência tornou possível, né, observar dificuldades específicas enfrentadas por uma mulher que está na área acadêmica, né, e com o tempo, Natália percebeu que suas dificuldades, elas também eram, de certa forma, compartilhadas e vivenciadas por outras mulheres. E assim, ela se motivou a criar o Sci Girls, né, que é esse grupo de mulheres, essa rede de apoio de mulheres na ciência, que eu faço parte, é incrível. E, além disso, né, a maternidade motivou a olhar para o desenvolvimento infantil. E ela foi selecionada por 3 anos seguidos a participar da Latin American School for Education, né, e foi indicada em 2019 pela revista Nature ao prêmio Carreira Inspiradora. E, além disso, gente, em 2020, ela que foi indicada, né, ela está entre as 20 mulheres mais poderosas do Brasil pela revista Forbes. Natália Mota, bem-vinda, bem-vinda. Seja muito bem-vinda à Semana do Cérebro. Você tem 20 minutinhos, um prazer estar com você aqui hoje. Obrigada. Já estão aparecendo os meus slides? Eu vou Pronto, lá. agora sim. Agora você precisa só colocar em modo de apresentação. Tá. Ok. Isso, pronto. 20 minutinhos, fica à vontade. Quando faltar alguns minutinhos para o final, eu apareço aqui. Joia, obrigada, Geice. É sempre um prazer enorme falar, principalmente para o Instituto do Cérebro, né? Foi minha casa por tantos anos. E é um prazer imenso falar desse trabalho que a gente fez num momento da pandemia. Enfim, estamos todos falando bastante da pandemia, principalmente aqui no Brasil. Mas a gente começou, não sei se vocês lembram, mas foi por volta de 18, 17 de março que foram decretadas as primeiras medidas, né, de isolamento social no Brasil. E foi bem nessa época que a gente começou a perceber, como um grupo, que tinham várias pessoas comentando, enfim, em redes sociais, na internet, como que os sonhos estavam mudando depois da notícia da pandemia e da notícia dessa ameaça, enquanto a gente ainda não conhecia bem, tinha muita ciência feita, tinha muita descoberta, muita coisa, muita dúvida. Mas uma coisa a gente sabia, isolamento social pode proteger, e foram várias medidas adotadas, né, em massa, no mundo inteiro, como medida de isolamento ou utilização de equipamentos de proteção pessoal, como máscaras, álcool gel, enfim.
uma série de regras que mudou bastante o nosso convívio, a nossa socialização, o jeito como a gente fazia o trabalho, o jeito como se educa as crianças na escola, passando para o ensino remoto, o ensino híbrido, enfim, mudanças que chegaram e ainda não saíram da rotina de boa parte da população. E, infelizmente, no dia hoje, de 18 de março de 2021, queria estar falando para vocês uma perspectiva bem mais animada, bem mais motivada, pensando nos efeitos de saber o que a gente já acumulou de conhecimento hoje pelo Covid. Muita ciência foi feita, muita testagem foi feita, muita dúvida foi esclarecida, mas ainda falta muito para a gente empregar em termos de políticas públicas, né? Mas a gente segue fazendo individualmente, cada um a sua parte, em isolamento, e tentando se proteger dessa, enfim, dessa triste notícia que a gente tem enquanto brasileiros e brasileiras, né? De ver, após um ano, estarmos batendo recordes de números de casos e números de mortes, e continuarmos num processo de negação disso. Isso tem tudo a ver com o nosso emocional, isso tem tudo a ver com a nossa saúde mental, né? E essa é uma balança que a gente tem que se adaptar. Mas por que isso está invadindo os nossos sonhos? Por que será que as pessoas começaram a ter mais sonhos diferentes, esquisitos, estranhos? Enfim, o que fazer com essa informação? Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer é por que a gente sonha, né? E essa pergunta é uma pergunta que tem há muito tempo, atravessa a história da humanidade, a história de por que a gente sonha e como que a gente sonha, o que acontece quando a gente sonha. Há registros históricos antigos falando sobre isso, mas pelo menos desde o princípio da psicanálise, se trabalham com várias ideias sobre uma função real do sonho, de uma certa forma metabolizar ou estocar essas informações, essas memórias que a gente adquire no dia a dia, de uma maneira mais ou menos positiva para cada indivíduo, de uma forma que possa dar aí alguns ingredientes para a superação de problemas, de desafios, enfim. E para isso tem algumas teorias, né? Freud foi um dos primeiros teóricos a falar sobre isso, fala sobre o conceito de resto diurno, que é justamente a gente trabalhar essas memórias que se adquirem durante o dia, nesse momento que você está dormindo, num momento mais relaxado, em que você pode processar essas histórias, reviver ou representar essas questões de uma outra maneira, ou até mesmo revivenciar exatamente da mesma maneira para entender um pouco mais sobre essas questões. Essas teorias evoluíram, tem várias correntes também nas ciências dos sonhos que falam sobre o sonho como não ter função nenhuma, como ser apenas algo aleatório de redes, enfim, neuronais que disparam durante esse estado de sono que a gente conhece como sono REM. Mas, apesar de ainda ter um debate importante sobre a função dos sonhos, eu vou falar aqui sobre duas teorias que embasam o porquê que a gente foi fazer esse estudo sobre sonhos durante esse momento da pandemia, como eu estava falando para vocês. Uma dessas teorias do autor Thorin Nielsen fala sobre os sonhos como um regulador emocional. É como se fosse a partir dos sonhos que a gente fizesse uma regulação dessa informação de afeto que a gente consegue adquirir a partir das memórias do dia a dia. Então, no dia a dia, cada indivíduo vai vivenciando os seus desafios, suas dificuldades, suas vitórias, e vai adquirindo essas memórias que têm o seu tom emocional. E assim como a digestão, o que a gente vive é algo que a gente incorpora dentro de nós.
né? Quando a gente se alimenta, por exemplo, a gente coloca um alimento no nosso corpo e a partir de um processo de metabolização desse alimento, a gente consegue extrair desse alimento o que alimenta, o que beneficia, o que nutre o nosso corpo, e a gente consegue também separar e excretar aquelas toxinas que não vão fazer bem para o nosso corpo. Da mesma forma, em analogia, seria algo que acontecesse com os sonhos a partir do processamento dessas memórias. Então, a gente adquire uma memória na vigília, vamos dizer assim, uma memória bastante impactante, que você precisa aprender com ela. Você está andando na rua e é assaltado. E daí, depois desse assalto, quando você lembra, tem todo um contexto, tem a rua onde você estava, o horário onde você estava passando, com quem você estava, etc. Todo o contexto em volta dessa memória, e tem também o contexto emotivo, afetivo, que envolve essa memória. Provavelmente algo que mobiliza muita emoção negativa, mobiliza medo, reação de fuga, descarga de adrenalina, e toda uma série de consequências por conta da ativação desse sistema. Quando você dorme, o que é que acontece com esse sonho? É importante que você retire dessa memória aquilo que é importante para o aprendizado, por exemplo, aprender um contexto que possa te ensinar, te beneficiar, aprender, por exemplo, qual é o caminho mais seguro para tomar, ou se você estava acompanhado ou não, medidas que pudessem te proteger daquela situação, mas não é benéfico que você guarde todo aquele tom emocional. Esse tom emocional muito intenso, muito negativo, pode trazer consequências para a sua saúde mental também. E nesse sentido, os sonhos, eles entrariam como um mecanismo importante de atenuar esse valor, esse peso emocional dessas memórias vividas e ajudar a ressignificar essa memória de uma maneira que você possa conviver com essas informações que te ajudam a te proteger, sem que você tenha toda essa descarga negativa desse afeto importante. Outra teoria do anti-Revonsul, aliás, duas teorias, se baseiam na ideia de que, a partir dos sonhos, a gente tem a oportunidade de simular realidades que são prováveis de acontecer nos dias seguintes. Então, o sonho seria, nesse sentido, um grande jogo de realidade virtual, né? Um grande espaço mental para você, a partir das suas informações, dos seus próprios bancos de memória, poder reprocessar essas informações e poder guardar essas informações ou treinar, a partir dessas informações, futuros ou cenários possíveis. Isso permitiria, numa situação de ameaça, como, por exemplo, a ameaça do Covid, treinar estratégias que te protejam a tua integridade, protejam a tua saúde, de forma que você possa passar por essas experiências e se manter são ao final. Ou mesmo situações sociais que são extremamente importantes para nós seres humanos, que somos seres inerentemente sociais. Então, no sentido, numa realidade em que a gente tem não apenas uma ameaça lá fora, mas toda uma mudança de estilo de vida que impacta de uma maneira bastante importante a forma como a gente se socializa, como a gente conversa, como a gente faz trocas. É importante que haja uma adaptação a essas novas situações, de forma que a gente consiga, então, treinar habilidades sociais novas que permitam tanto a segurança quanto um desempenho social satisfatório para cada indivíduo. E daí a gente, então, pensou como que a gente poderia investigar esses sonhos, né, a partir de relatos. Hoje em dia, a gente trabalha com uma série de algoritmos que são potentes a partir de análises computacionais de textos, né, que podem ser relatos, podem ser discursos, de extrair informações que estão nessa fala e que muitas vezes a gente, como seres humanos que somos, podemos treinar o nosso ouvido para uma escuta atenta e perceber, mas a gente também pode treinar
alguns algoritmos computacionais para perceberem, por exemplo, o grau de organização mental, o grau de estruturação desse relato, a proporcionalidade de emoções desse relato, ou até mesmo o conteúdo desse relato, conteúdo semântico, o que significa, né, o significado dessas palavras usadas para falar sobre o relato, será que elas são próximas de significados como, por exemplo, contaminação, doença, etc.? Então, foram essas perguntas que a gente fez. E, para isso, a gente já estava, na época, eu não adivinhei que ia ter Covid em 2020, em 2019 a gente estava desenvolvendo um aplicativo para coletar relatos de sonhos de maneira remota e para fazer uso para fins benéficos, para fins de avaliação em termos de saúde mental. E daí, uma pergunta que sempre é importante e bastante reveladora que a gente percebeu, é justamente um relato de sonho. Então, por esse aplicativo, os voluntários, em 2019, já testando voluntários saudáveis, sem nenhuma queixa de saúde mental, tinham testado um primeiro protótipo, vendo como que poderiam falar sobre sonhos, ou comentar, ou criar histórias a partir de imagens, como essa, a imagem do cachorrinho. Daí a gente tinha esses relatos, né, de sujeitos saudáveis antes da pandemia, e quando entrou a pandemia, em março do ano passado, a gente voltou a esses voluntários e também convidamos outros voluntários para participarem dessa pesquisa com a coleta plenamente remota. E daí o que aconteceu foi que, então, a gente pôde comparar relatos obtidos antes da pandemia do Covid-19 com relatos obtidos durante o primeiro mês de medidas de isolamento social no Brasil. E o que a gente obteve foram relatos parecidos com esses. Então, eu vou só dar uma ideia de um exemplo ilustrativo de um voluntário que, antes do Covid, sonhava com uma conversa com colegas de trabalho sobre casamento e perspectivas, em diferentes perspectivas sobre diferentes pontos de vista enfim, e conceitos religiosos, etc. Quando ela, então, passa para falar sobre seus sonhos durante a pandemia, essa voluntária já fala que estava indo para a escola ou para o trabalho, mas percebeu que as pernas não estavam depiladas e ficou extremamente constrangida, se sentindo mal, frustrada, com raiva, procura um banheiro, e no banheiro vê que as calcinhas estão sujas, fica com raiva, enfim. Tem um monte de situação em que vocês podem ver, e aí está destacado em vermelho, palavras que são emocionais, palavras que denotam sentimentos como, por exemplo, raiva, tristeza, e palavras em azul são palavras que remetem e que têm um conteúdo, um significado semelhante a, por exemplo, termos como contaminação e limpeza. O que a gente viu aqui, então, quando a gente compara esses sonhos de antes e depois da pandemia, a gente vê algo como a gente explorou agora no exemplo. Não só esses sonhos, eles ficaram com mais palavras, mais compridos, com mais informação, mas também esses sonhos tiveram um aumento na proporção de palavras como raiva e tristeza, e da mesma forma tiveram também um aumento da similaridade semântica, da similaridade do conteúdo com termos como contaminação e limpeza, mostrando que realmente essa situação pandêmica trouxe uma contingência de medo e de raiva e de vários sentimentos negativos que são expressos no sonho e entram nesse contexto semântico sinalizado por termos como contaminação e limpeza. Ao final desse segmento, desse primeiro mês, a gente fez entrevistas psiquiátricas com cada voluntário, fazendo uma medida estruturada do grau de sofrimento mental que essas pessoas pudessem ter começado a sentir após essas primeiras medidas de isolamento social.
Vamos lembrar aqui que são todos voluntários saudáveis, não usavam medicamento, nunca tinham ido a um psiquiatra ou a um psicólogo, eram pessoas que estavam seguindo o curso da sua vida, e que quando entrou a pandemia sentiram esse impacto importante de mudanças de vida sobre, principalmente, o contexto de socialização. Então, algumas pessoas começaram a sentir, principalmente, sintomas no campo mais de sentimentos como ter dificuldade de manter as suas relações sociais satisfatórias, ou mesmo conseguir conversar e se relacionar com as pessoas. E quando a gente faz, então, aqui uma correlação entre os aspectos que a gente observou de diferentes nesses sonhos, como a proporção de raiva e tristeza, e a semelhança com contaminação e limpeza, a gente vê que essas peculiaridades dos sonhos são associadas justamente à severidade dessa sintomatologia que esses sujeitos começaram a expressar, a desenvolver. Mais especificamente, aqueles sujeitos que estavam sonhando com um conteúdo mais semelhante ao termo limpeza foram justamente pessoas que começaram a ter um contato mais pobre, começaram a se isolar mais socialmente, tiveram mais dificuldade de manter esse contato. E, ao final, também, a gente se preocupou de perceber se essa experiência de observar, de olhar para os sonhos durante um mês, teria sido uma experiência positiva, trazendo coisas positivas, sentimentos positivos para esses voluntários, ou se tinha um aspecto negativo de observar para os sonhos. E o que a gente viu é que, ao final, para a maioria dos voluntários, foi sim uma experiência positiva, trazendo uma perspectiva de maior felicidade, mais energia, mais passividade, mais sentimentos como altruísmo, e criatividade. No entanto, quando a gente faz a associação com esses aspectos peculiares dos sonhos, a gente vê que esse aumento das palavras com conteúdo negativo e aumento de contextos como contaminação e limpeza, na verdade, estavam ligados aos aspectos negativos de observar os sonhos. Por exemplo, mostrando como que o aumento do contexto de limpeza, por exemplo, trazia mais ansiedade, deixou os sujeitos mais ansiosos nesse ponto de olhar para os sonhos, né? Ou o contexto de contaminação associado com maior contexto de agressividade, né? Então, nós, quando publicamos esse trabalho, ano passado, alguns outros grupos também publicaram um trabalho, e mostrando mais ou menos questões que a gente também observou no nosso estudo. Mas tem um efeito aqui em paralelo que, na verdade, chama bastante atenção e merece uma atenção especial hoje em dia do acompanhamento que a gente tem feito das pessoas que estão vivenciando sentimentos difíceis e sofrimento mental agora, que é um aumento de conteúdos agressivos e sentimentos negativos nos sonhos, principalmente de mulheres. Então, alguns estudos já apontam para isso, tanto estudos medindo saúde mental, quanto estudos medindo esses aspectos nos sonhos, mostrando que mulheres têm experimentado mais sofrimento mental ou expressado sonhos de conteúdo mais negativo, ou com presença de maior contexto de agressividade, etc. Então, ao final, só para concluir, né, a gente percebeu que os sonhos realmente parecem corroborar essas hipóteses que eu falei para vocês, mostrando que eles talvez participem de um processo de metabolização dessa memória difícil, que é se encontrar num contexto de pandemia, refletindo esse trauma que a gente tem experimentado, também refletindo o aspecto do sonho como um processo que pode te beneficiar nesse sentido de ser uma fonte de autoconhecimento e autoavaliação. E no contexto da pandemia também é importante perceber que é possível a gente fazer uso de tecnologias, né, mais disruptivas, mais recentes, para poder fazer análises de autoconhecimento e menos subjetivas, menos patologizantes, mais despersonalizadas também,
permitindo esse automonitoramento dos próprios aspectos mentais. Então, eu queria agradecer, aí está o meu e-mail, quem quiser entrar em contato, eu também estou no Instagram. Eu queria agradecer a todos, mas principalmente às Psy Girls. Esse trabalho foi um trabalho feito coletivamente, não teria sido possível sem as meninas. Nós todos também passamos por situações bem difíceis durante essa quebra, essa ruptura, e fazer ciência é algo que permite com que a gente possa promover conhecimento de qualidade, disseminar informação que realmente venha beneficiar e fazer um impacto diferencial na vida das pessoas. Obrigada. Muito bom, maravilhoso, muito informativa. A gente tem algumas perguntinhas aqui, mas antes de eu abrir para a pergunta, Natália, eu queria te perguntar, né, como que tem sido para você, enquanto uma profissional de saúde mental, observar esse sofrimento que está acontecendo com a pandemia? Assim, o que tem chegado para você? O que te chama mais atenção? Então, eu fazia tempo que eu não trabalhava com clínica, né? No meio do doutorado eu tinha me dedicado exclusivamente para pesquisa, e eu voltei agora na pandemia, justamente porque a gente percebeu, estava muito patente esse sofrimento mental, e tinha uma possibilidade de fazer de dar esse acolhimento às pessoas de uma maneira virtual também. O que eu percebo hoje em dia é uma demanda crescente, aumentando, principalmente de pessoas que nunca tinham experimentado sofrimento mental, de uma maneira que paralisasse ou que dificultasse a continuidade das suas atividades, e muita ansiedade, muita depressão também, em relação também a se sentir meio órfão, sem gestores, principalmente federais, e numa cultura, né, de negação com o risco que estamos correndo. Então, tem muita gente sofrendo bastante com esse contexto. A gente vê nos noticiários, a gente já sabe, a ciência fez sua parte, a gente desenvolveu vacinas, a gente descobriu questões importantes sobre a maneira, o ciclo de vida, o ciclo de adoecimento. A gente sabe hoje em dia que a patologia é uma patologia sistêmica, de inflamação sistêmica, acomete de uma maneira importante a saúde como um todo. Mas as pessoas ainda, e a gente sabe que as medidas de isolamento social são realmente medidas bastante efetivas, principalmente para a gente não disseminar essa pandemia para aquelas pessoas que têm uma maior vulnerabilidade. Mas as pessoas não estão adotando mais esse conhecimento. Falta chegar na prática esse conhecimento. E para quem está fazendo o seu isolamento, para quem mudou a sua vida, ou para quem não tem escolha, para quem tem que trabalhar e queria trabalhar de uma maneira mais segura, para quem tem que usar o transporte público e queria usar o transporte público de uma forma mais segura, é bastante ansiogênico, né? Tá trazendo muitos sintomas, é uma frequência. Eu posso te dizer, Geice, que de 2 semanas para cá, o meu dia a dia tem sido isso. E uma coisa que eu acho importante da gente falar é que, para quem estiver se identificando um pouco com esse relato, muita gente tem patologizado o sofrimento mental. Nem todo sofrimento mental é doença, gente. Muito importante. Nem todo sofrimento mental, e também não é porque é uma patologia que você não vai tratar. Não, muito pelo contrário. Tem muita gente experimentando sofrimento mental, como ansiedade, como depressão, como apatia, falta de disposição, uma certa confusão mental, às vezes até mesmo com os horários do dia, difícil de regular o horário do sono com o horário de despertar, se manter ativo. Essas confusões podem acontecer por conta de uma situação que a gente está vivendo, e não necessariamente ser uma doença mental, ou ser uma desordem mental. A gente reage ao mundo.
E as nossas reações também são afetivas, também mobilizam comportamentos que muitas vezes a gente só via a descrição quando olhava, botava no Google e perguntava o que é depressão, o que é ansiedade, né? Uhum. Mas é importante as pessoas entenderem que para ter um alívio disso, tem muitas medidas que você pode fazer que são medidas de promoção de saúde mental. Prevenção e promoção de saúde mental são coisas que todo mundo pode fazer. Hoje em dia também a gente tem muita evidência mostrando os efeitos positivos de você manter um ciclo de sono saudável, um hábito de sono saudável na sua rotina, de você manter uma dieta equilibrada, menos inflamatória, mais rica em alimentos que tenham uma digestão saudável, um processamento fácil para o seu trato gastrointestinal, se alimentar de fontes de triptofano, como oleaginosas, por exemplo, alguns grãos podem dar isso, que são as matérias-primas para a serotonina, né, que são hormônios importantes para a gente regular essas questões, e uma coisa extremamente importante, atividade física, né? Você se manter ativo durante o dia, descansar durante a noite, permitir essa exposição ao sol como um contato mesmo com a natureza. Essa exposição pode ser abrir a janela, gente. Não precisa ir para a rua, estar na praia, mergulhar no mar para ir para o sol. Pode abrir a janela, fazer uma meditação, né, entrar em contato com a tua própria natureza, ter uma planta em casa. Então, cultivar esse contato com o ser humano no estado presente. E, principalmente, diminuir o contato com as telas. As pessoas estão muito tempo no celular, se alimentando de notícias e informações que são tóxicas, né? Do mesmo jeito que a gente estava falando dos sonhos, a gente vai formando essas memórias. E daí fica muito tempo nesse ambiente virtual, e muitas vezes até a hora de dormir. Acontece que as telas não te permitem dormir, porque teu cérebro lê o tempo todo que está de dia, está com luz, né? E daí você não tem aquele sono de qualidade, acaba se alimentando de qualquer coisa. Então, é importante as pessoas entenderem que elas podem proteger a sua saúde mental, promover saúde mental de uma maneira extremamente de baixo custo, adotando hábitos de vida saudável. Isso, né? Ter um estilo de vida. A gente fala tanto em estilo de vida, né? Nesses hábitos, e parece muito distante da nossa realidade ter hábitos saudáveis, mas é exatamente isso, é a gente trazer tudo que a ciência tem demonstrado, né? Efeito de exercício físico, na redução de ansiedade, né? Tirar esses eletrônicos da frente do nosso olho aqui antes de dormir, né? Fazer uma alimentação um pouco mais saudável. Tudo isso, gente, é algo que sim, é possível a gente implementar na nossa rotina e vai trazer grandes impactos na nossa saúde, né? Não só mental, saúde física também, através do exercício físico. Porque tudo, no fim, está super conectado, né, Nath? Sim, super, super. O corpo sofre quando sua mente sofre, mas sua mente também sofre se seu corpo não está bem. Exatamente. Então, é importante buscar esse equilíbrio, né? E é um pouquinho todo dia, é hábito. Hábito a gente constrói fazendo um pouquinho todo dia. E tem que ser do jeito que cabe na sua rotina. Não adianta também colocar, amanhã eu vou revolucionar e vou fazer algo totalmente diferente e se frustrar no final. Começa aos pouquinhos. Vai fazendo melhores escolhas, né? Exatamente, né? É uma coisa que eu sempre falo também. Se você for trabalhar com meditação, eu sempre falo, não precisa começar com 1 hora de meditação. Começa com 5 minutos. 5 minutos você se dando esse espaço, saindo um pouquinho do celular, saindo um pouquinho dessa quantidade de informação que a gente está recebendo o tempo inteiro, isso já vai trazer grandes benefícios, 5 minutinhos, né? E outra coisa é que a gente não se alimenta só de comida, a gente se alimenta daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente lê, daquilo que a gente conversa, daquilo que a gente ouve, né? E tudo isso, como você bem trouxe na sua fala, impacta no nosso sono e nos nossos sonhos, né? E aí a gente tem alguns comentários aqui que, por exemplo, o Kel falou, todo dia eu sonho com uma situação relacionada à pandemia, principalmente sem máscara, é assustador, né? A Jane Kelly também falou que ninguém dorme bem na pandemia,
E você trouxe exatamente isso, né? Os sonhos estão refletindo, de certa forma, esse medo e essa realidade que a gente está vivendo hoje em dia. Né? E aí a primeira pergunta seria da Rosiméria, por que temos insônia? Será que tem a ver com depressão? Então, Rosemary, pode sim ter a ver com depressão, mas tem muitos motivos, além da depressão, para justificar uma insônia. E é bem o que a gente estava comentando aqui. Pode ser que você tenha alguns sintomas, assim, não é sintomas, algumas reações, como, por exemplo, experimentar tristeza, mais dificuldade, menos energia durante o dia para fazer suas atividades, menos prazer de fazer as coisas que você está fazendo. E isso vir junto com a dificuldade para dormir à noite. Ou pode ser que você tenha, por exemplo, tantas preocupações e está experimentando tanta ansiedade, colocando a cabeça lá na frente, lá no futuro, tentando adivinhar coisas que muitas vezes não estão nas nossas mãos para a gente controlar. E daí fica uma mente tão cheia de pensamentos, com um fluxo tão intenso que não consegue relaxar. Mais uma vez, não é de um dia para o outro que a gente consegue lidar com essas questões, mas é um pouquinho todo dia bastante eficiente. Então, mais uma vez, uma das coisas que ajuda muito, não ter telas, não ficar olhando, por exemplo, notícias que te deixem ansiosa. Se você já sabe que fica ansiosa, quando depois que olha o noticiário, que olha alguma coisa, então não escolhe isso como a última atividade para você fazer antes de tentar dormir. Tenta escolher uma leitura, né, algo que seja relaxante para você, ou escutar uma música, ou criar um hábito de fazer um ritual antes de dormir. Pode ser um banho quente, um chá, uma coisa que você repete todos os dias e sinaliza para o teu corpo que você vai dormir. Agora, extremamente importante, não ficar com telas antes de dormir, não levar celular, tablet, computador para a cama. Porque o que é que acontece? Essa luminosidade das telas sinaliza para teus relógios biológicos dentro do teu cérebro de que você está num ambiente com sol, com luz. A gente não evoluiu até aqui para saber que a gente ia ter uma tecnologia dessas que ia simular essa luminosidade, né? Essa luminosidade artificial. E isso inibe a produção de melatonina, que é extremamente importante para você ter um sono natural e fisiológico e de boa qualidade. Então, como eu estou falando para vocês, essas recomendações, elas têm um embasamento científico bastante replicado, bastante amplo já. Agora, a gente precisa adotar isso, e cada um precisa ver como que pode adotar, tá? Depois de adotar, que eu recomendo sempre, se você está sentindo sintomas de depressão juntamente com insônia e está com a vida toda bagunçada, com o estilo de vida todo bagunçado, primeiro passo que você já pode tentar é tentar adotar hábitos de vida mais saudável. Se você adotando hábitos de vida mais saudável, dormindo bem, comendo bem, se exercitando na medida que seja prazeroso para você, você continuar sentindo esses sintomas de depressão, aí talvez você precise de uma ajuda profissional, né? Precise de uma terapia, precise de uma ajuda de um psiquiatra ou até medicação. Mas se você adotar isso e os sintomas de tristeza forem desaparecendo, talvez sejam só secundários a um esquema de vida, a um estilo de vida que vai tornando difícil você aproveitar as coisas boas que você tem. Isso. A gente tem que começar pelo simples, né? Vamos modificando aquilo que é o mais básico, que nos parece que não tem nada a ver, mas que tem, né? Como é que a gente está indo dormir? Será que eu tenho uma rotina? Que tipo de alimento eu estou colocando no meu corpo? Que tipo de informação eu estou consumindo? Porque se a gente consome essa quantidade de coisas que está chegando o tempo inteiro, né, nos trazendo mais medo, mais insegurança, à noite a gente vai ficar repetindo aquelas informações na nossa cabeça e isso vai interferir, né, no nosso sono. Muito bom. Exatamente. A Raquel, ela perguntou o seguinte: essa simulação de ameaças ou situações sociais feitas pelos sonhos podem ser, em algum nível, controladas de modo consciente?
ou elas são aleatoriamente montadas pelo cérebro a partir das memórias? Então, as duas coisas, Raquel, elas são, não é exatamente aleatório, né? E esse processo ainda está para ser desvendado. Quais são os mecanismos pelos quais os sonhos, eles fazem essa elaboração de memórias e cria esses cenários, né, simulados para você. Muito provavelmente a partir das próprias vivências que você tem, né, e de forma inconsciente. Mas também acontece, você também pode treinar para se tornar mais consciente durante o estado do sonho, que é o que a gente conhece como sonhos lúcidos. Então, tem toda uma disciplina que é bastante conhecida em culturas orientais, tem uma tradição milenar que acompanha a história dessa capacidade que a gente pode treinar de sonhar lúcido, mas a ciência começa a estudar esses mecanismos de pouco tempo para cá. Isso eu digo de pouco tempo, assim, algumas décadas para cá, né? Então, tem muita cultura acumulada, principalmente em tradições mais antigas, sobre a disciplina de ser um sonhador lúcido, que basicamente é você treinar se tornar consciente durante o momento em que você está sonhando. Isso pode te ajudar justamente nessas situações em que você está buscando informações sobre você com criatividade, como que você pode usar essas informações em melhor benefício para poder controlar, inclusive, essa narrativa do teu sonho. Então, são situações bem interessantes. Tem várias, enfim, tem várias informações na internet, mas eu sugiro dar uma busca em pessoas que tenham base, um embasamento mais científico, porque tem também uma base de dados mais científica sobre esse fenômeno de sonhos lúcidos, e vale a pena dar uma olhada se ficou interessada, é um caminho possível também. Isso, massa. A Francisca perguntou, já sonhei com a mesma situação em um lugar que nunca estive antes, várias vezes em dias diferentes. Como posso definir esse tipo de sonho? Isso foi antes da pandemia. Então, Francisca, a gente precisa marcar uma consulta para você me explicar direito esse contexto. Isso é uma coisa super legal, obrigada pela pergunta, Francisca. Isso é algo super interessante da gente entender também. O contexto do sonho, a narrativa do sonho, ela faz muito sentido dentro da perspectiva do sonhador, de quem está sonhando, né? Então, a gente tende a pensar que tem um dicionário específico, assim, sonhou com dente é porque vai sair do emprego, sonhou com dente caindo, está com a saúde ruim, ou, né? Tem certas coisas assim. Tem umas coisas assim, tem. Tem. Se isso fizer parte da sua cultura, se você cresceu ouvindo isso, é capaz de você sonhar com esses padrões dentro de uma circunstância que seja parecida com isso, tá? E isso vai falar sobre você e sua cultura. Então, o que é importante da gente observar nos sonhos? É que os sonhos podem falar muito sobre a gente, e muito sobre coisas que a gente está vivendo e a gente nem para pensar, né? Que pode ser algo importante. Então, fica a dica, se está tendo muito sonho assim, procura um profissional, uma pessoa que possa te ajudar, que dentro dos sonhos a gente pode encontrar não apenas sinalizadores de que a gente está em sofrimento mental, mas a gente também pode encontrar várias notícias boas, vamos dizer assim, vários insights, vários pontos de criatividade, várias soluções novas para problemas antigos. Então, vale a pena ir atrás de entender por que você está sonhando com esse lugar. Já fiquei curiosa. E a Graça perguntou algo mais, meio na mesma linha, né, de significados. Todos os sonhos têm significados. Sonhar num ambiente bem feliz e depois sonhar no outro bem tristinho. Uhum. Então, tem isso, né? Tem o que você está vivendo, tem a cultura. Uhum. Uma coisa engraçada que aconteceu, foi a Kel mesmo também. Uma coisa engraçada que a Kel falou que estava sonhando com máscara, né? Uhum. Então, uma coisa que aconteceu demais, sabe aquele sonho típico da adolescência, um sonho de exposição em que você
de repente estar na frente de várias pessoas, geralmente num lugar social importante, no meio da escola, ou num ambiente de trabalho, e estar conversando com todo mundo, o foco das atenções, percebe que está pelado? Olha só. Esse estado de exposição agora percebe que está sem máscara. Né? Então, tem várias pessoas sonhando com esse mesmo contexto de exposição, mas sonhando que está sem o equipamento de proteção, porque tem a ver com esse contexto. Sim, e Kel já perguntou, teve uma outra pergunta interessante, que ela leu alguns artigos, né, comuns que você apontou sobre pessoas com estresse pós-traumático e como as revivências traumáticas nos sonhos voltam a atingi-las na pandemia, mas são de fora. Você tem percebido isso também? Na clínica, eu não tenho recebido muitos pacientes com transtorno de estresse pós-traumático, mas tem sim uma literatura importante sobre isso, e eu acredito que basicamente você acionar os mesmos mecanismos. Agora, tem uma situação que é muito importante, é gritante. Várias pessoas que têm uma situação de trauma e que desenvolve um TEPT, alguma situação assim, um transtorno de estresse pós-traumático, que é justamente você não conseguir atenuar essa emoção dessa memória, e toda vida que você relembra ou revive essa história, ela volta com a mesma carga emocional negativa e você fica meio refém daquela situação. Isso acontece de uma maneira muito importante com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade. Então, é um dado que ainda está para ser explorado e que precisa ser analisado com muito cuidado, que era o que eu estava falando para vocês ao final. Várias mulheres têm experimentado isso de uma maneira frequente. E o que a gente observa também, já tem dados sobre isso, é que aumentou o número de violência doméstica, aumentou o número também de violência contra a criança, por toda uma situação enfim, dramática, que junta uma vulnerabilidade econômica com a vulnerabilidade sanitária em uma realidade de extrema desigualdade social, como o que a gente vive no Brasil. Então, de se esperar, sim, que aqui a gente tenha também essa realidade acontecendo, e pessoas, justamente são essas pessoas que têm, não é um trauma ou dois, são vários traumas e uma situação enfim, de vulnerabilidade, de insegurança, que precisam ainda se expor, continuar se expondo a essas situações, mesmo tendo passado experiências difíceis, né? Então, por isso que é importante a gente ter isso em mente e cuidar, né, de proteger os nossos para isso. Sim. Ontem eu falei sobre ansiedade, eu trouxe um estudo que foi feito com estudantes, né, durante a pandemia, e teve um dado relacionado às mulheres também, né, que as mulheres estão vivenciando mais ansiedade do que os homens, e tem várias razões por isso, né, então é quase o dobro, né, da porcentagem de casos de sintomas de ansiedade em mulheres quando comparado aos homens, né, então a gente precisa olhar para isso também. A Shirley perguntou, o horário do sono impacta na qualidade e sensação de descanso? Exemplo, dormir 23 horas, às 6 da manhã, é melhor do que dormir de 2 às 9? Isso depende do seu cronotipo, né? E depende da forma como você consegue. Cada pessoa tem uma tendência natural da sua própria genética, de como que vai se ajustar a esse ciclo de dia e de noite que a gente vive no ambiente. Então, como seres humanos, nós estamos no ambiente, nós estamos integrados na natureza, e a gente segue essas pistas ambientais, principalmente da luz do sol, para sinalizar se é um momento de atividade ou um momento noturno. Mas tem uma grande variabilidade desse comportamento de atividade de sono na humanidade. Tem pessoas que são mais matutinas, que tendem a acordar mais cedo e sentem sono mais cedo, e tem pessoas que são mais vespertinas, que se sentem mais produtivas à noite e que preferem descansar mais pela manhã. E aí depende da observação de cada pessoa. O importante também é que você tenha condições de se adaptar à sua rotina produtiva
e a sua própria natureza. Então, o autoconhecimento é extremamente importante, mas também é extremamente importante você ter a disciplina para poder lidar com seus horários de produtividade na semana e de compensações nos momentos de folga. É importante essa organização individual para você entender o que é que pode ser benéfico para você. Muitas vezes uma pessoa pode ser extremamente vespertina, tender a ir dormir às 4 horas da manhã e despertar depois do meio-dia, mas isso fica inviável com várias questões, enfim, profissionais que a pessoa tem que fazer. Então, é nessa hora que precisa se fazer escolhas. E nessas horas da escolha é uma coisa bem individual. Você pode tanto buscar outro emprego, quanto você pode também tentar ajustar o teu sono para um período, uma fase que você se sinta bem e que você continue produtivo. Mas aqui o que é importante é entender que sono, assim como outros hábitos de vida, eles se constituem como um hábito mesmo. Então, é algo que você tem que repetir todos os dias. Quanto mais regrado você for em ir fazendo esse ajuste do teu sono, do teu tempo de sono, dia após dia, mais fácil vai ficar você dormir mais cedo e acordar mais cedo, por exemplo. Então, é bem pessoal também essa pergunta, mas tem maneiras de fazer esses ajustes de uma forma mais fisiológica também e menos, enfim, menos medicalizada, né? Uhum. E também, né, a gente observar, é isso que a Nath trouxe, né, do autoconhecimento e ver que, muitas vezes, o que as pessoas falam, por exemplo, tem que dormir 8 horas por dia. Tem pessoas que precisam mais que isso, tem pessoas que precisam menos que isso e fica tudo bem, né? Por exemplo, eu durmo 7 horas no máximo, eu dormi 8 horas e já acordo meio lenta e demoro a entrar no ritmo. Então, para mim, eu fui descobrindo isso através da observação, né, que eu preciso de um pouquinho menos de sono, e aí eu fui descobrindo também qual é o melhor horário, né, para conseguir me sentir restaurada, de certa forma, no dia seguinte. Então, é observação, né, e repetição. Muito bem, muito obrigada, Nath, pela sua palestra, pelas respostas, por tudo, pelo seu tempo, foi maravilhoso. Se vocês tiverem mais interesse, gente, de conhecer o trabalho da Natália, segue a Natália lá no Instagram, tá? Ela sempre compartilha muito do que ela tem pesquisado, né? E ela também está fazendo algumas lives, né, Nath? Eu vejo que você faz algumas lives também. Uhum. E é isso, gente. Compartilhem, né, esse vídeo com outras pessoas que vocês acham que possam se beneficiar desse conteúdo, né, um conteúdo baseado em ciência, com experiência clínica também, da Nath, que é psiquiatra, e eu vou botar aqui a Daiane de volta para ela se despedir, ela que teve que sair, né, então, Daiane, mais uma vez, Oi, muito Nath. Obrigada. Obrigada, gente. E vocês foram maravilhosas, gente. Bem, e amanhã, né, a gente tem ainda o último dia, e amanhã a gente vai ter a palestra a partir das 15 horas, a professora Catarina Leão, que vai falar como virar uma cientista, escolhas e estratégias. E às 15h30, o que uma menina pode ser quando crescer, viés de gênero na infância, da Marina Ribeiro, que é aluna do Instituto do Cérebro. Muito obrigada, gente. Tenham um ótimo restinho de tarde. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. Beijo, obrigada. Beijo.